A forma como a internet evoluiu rapidamente e transformou nossas vidas é difícil de medir. As maneiras de conhecer pessoas, se comunicar e construir relacionamentos mudaram completamente em comparação até mesmo com o passado recente. As redes sociais eliminaram fronteiras, permitindo que pessoas de lugares distantes do planeta se conectassem com quem, de outro modo, jamais encontrariam. Hoje em dia, é raro encontrar alguém que nunca tenha usado redes sociais ou aplicativos de encontro. Segundo estatísticas, 1 em cada 3 relacionamentos começa online. Um dos aplicativos mais populares é o Tinder, onde ocorrem aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de deslizamentos por dia. Milhões de pessoas procuram ali alguém especial, com a esperança de encontrar uma combinação ideal. Entre essas pessoas estava Ashlyn Black, uma jovem de 25 anos de Layton, no estado de Utah. Ela adorava brechós, natureza, acampamentos e músicas da banda Nirvana. Trabalhava com crianças que precisavam de apoio especial para se desenvolver ou aprender. Seus familiares diziam que ela sempre foi alguém que defendia aqueles que não conseguiam se expressar sozinhos. Era como se aquela profissão tivesse sido feita para ela. Ashlyn sonhava em ser mãe e tinha um desejo especial de adotar, uma vontade influenciada claramente pelo seu ambiente de trabalho. Quem a conhecia a descrevia como gentil, paciente e com uma risada contagiante que conquistava qualquer um instantaneamente. Na noite de 23 de maio de 2020, Ashlyn, como muitos, navegava pelo Tinder. Logo ela conheceu Ethan Hunsaker, um homem de 24 anos, pai, que havia se separado recentemente e morava sozinho em uma casa alugada. A conversa entre os dois foi rápida e fluida, e eles decidiram se encontrar naquela mesma noite, sair para beber algo e jantar juntos. Por volta das 9 horas da noite, Ethan passou para buscá-la e os dois foram a um bar da região onde ficaram por cerca de 4 horas. Depois, voltaram para a casa de Ethan. E então, às 13h19 da madrugada, um chamado de emergência foi feito. Quem ligou foi o próprio Ethan. Ele alegava não conhecer a mulher que estava com ele, dizia que não sabia seu nome e pediu que os agentes que fossem até lá o impedissem de continuar vivendo. A patrulha chegou ao endereço na North Reed Avenue. Em um dos quartos, encontraram Ashlyn, desacordada, com sinais visíveis de que algo muito grave havia acontecido. A equipe médica tentou de tudo, mas infelizmente já não era possível fazer mais nada. Quando os policiais entraram na residência, Ethan já apresentava marcas de um confronto, arranhões e escoriações. Sua expressão dizia muito. Mais tarde ele contou que, após o jantar, os dois passaram a noite juntos e foram dormir. Ao acordar, viu Ashlyn deitada ao seu lado, com a cabeça apoiada em seu ombro. Nesse momento, segundo ele, foi como se algo tivesse quebrado dentro de si. Ele começou a apertar seu pescoço enquanto ela ainda tentava reagir. Quando Ashlyn perdeu os sentidos, ele foi até a cozinha, pegou um objeto cortante e voltou ao quarto com a intenção de concluir o que já havia começado. Ele admitiu que ficou observando enquanto ela perdia as forças por cerca de 10 minutos antes de acionar os serviços de emergência. Aqui é Kelly Vaughn, da Cal TV. Estamos ao vivo em Layton. Neste momento, estamos no local onde, segundo a polícia, uma mulher de 25 anos perdeu a vida. Tudo teria acontecido durante um encontro marcado por meio de um dos aplicativos de relacionamento mais usados. Foi exatamente aqui que tudo se desenrolou. O episódio aconteceu na residência do suspeito, localizada na North Reed Drive, número 1319, em Layton. A chamada foi feita logo no início da manhã, por volta das 3h20. Nicole, essa história é muito confusa. O que você conseguiu descobrir até agora? Nick,
Conversamos com os moradores da região e muitos ainda estão em choque. Ninguém acredita que algo assim poderia acontecer tão perto de casa. Sinceramente, parece surreal. Moramos aqui há mais de 2 anos e eu realmente gosto muito deste bairro. É um lugar bastante tranquilo. Mas hoje de manhã, havia pessoas usando roupas de proteção e botas especiais. Nada que alguém espera ver pela janela logo no começo do dia. Um dos vizinhos, Coleman, contou que já tinha visto Ethan algumas vezes na rua. Cumprimentei ele algumas vezes. Parecia uma pessoa comum, calma. É assustador, relatou. A gente ouve falar de situações assim, mas nunca pensa que podem acontecer a poucos metros da sua casa. Os agentes encontraram a jovem desacordada no chão, com vários ferimentos na região do peito. As causas do ocorrido ainda estão sendo apuradas. Contudo, as primeiras informações indicam que não havia nenhum sinal evidente de que algo assim pudesse acontecer. A mulher, de 24 anos, cuja identidade ainda não havia sido confirmada publicamente naquele momento, não resistiu. Mesmo com a confissão, as autoridades ainda tentam entender como tudo chegou a esse ponto. Segundo Ethan, o encontro havia sido tranquilo, os dois estavam se dando bem, sem nenhum conflito ou tensão. Eles adormeceram juntos e, de repente, tudo mudou. Mais tarde, ele declarou com todas as letras. A convidou, já tendo decidido como tudo terminaria. Quando foi buscá-la, ele já sabia que não a deixaria sair. Durante a prisão, se mostrou calmo, como se nada tivesse acontecido. Foi detido e permanece sob custódia, sem possibilidade de fiança. A jovem foi identificada como Ashlyn Black, de Layton, com 25 anos. Esse foi o segundo episódio em menos de um ano em Utah, em que um encontro marcado pela internet teve um desfecho trágico. A família de Ashlyn, em um comunicado, chamou o acusado de monstro. Hunziker segue detido, enfrentando diversas acusações, incluindo a mais grave entre elas. Eu sou Chris Martinez. Apesar do que se esperava, ele negou envolvimento direto no que aconteceu. Quando os boatos começaram a circular, as reações entre aqueles que conheciam Ethan foram variadas. Para alguns, foi uma surpresa. Para outros, nem tanto. Ethan Hunziker trabalhou por pouco tempo em uma empresa especializada em concreto. Seu chefe se lembrava dele como alguém aberto e comunicativo, que rapidamente começou a lidar diretamente com os clientes. Mas alguns colegas notaram comportamentos estranhos. Depois de se separar da ex-esposa, ele parecia ter se fechado completamente. Começou a chegar cada vez mais tarde no trabalho, até que simplesmente parou de aparecer. Alguns meses depois, foi desligado da empresa após um episódio envolvendo uma colega. Os detalhes nunca ficaram claros. Diziam que ele costumava fazer comentários estranhos e sombrios. Às vezes mencionava que tinha vontade de dominar ou controlar outras pessoas. Em outras ocasiões, dividia pensamentos que demonstravam claramente um conflito interno. Segundo o chefe, Ethan costumava ser aquele tipo de cara engraçado que fazia todo mundo rir com alguma besteira. Mas no fim do ano passado, algo nele mudou drasticamente. Foi o que esse mesmo chefe contou. De alguém divertido, ele passou a ser uma presença desconfortável, da qual as pessoas queriam distância. E, segundo ele, quando soube o motivo pelo qual Ethan foi detido, não ficou surpreso. Mais tarde, uma mulher chamada Autumn compartilhou sua experiência. Segundo ela, Ethan passou a enchê-la de mensagens, tanto por aplicativos quanto pelas redes sociais, até a semana em que ocorreu a tragédia envolvendo os Ashlyn. Eles se conheceram anos antes no antigo emprego e mantinham contato há cerca de 11 anos. No início, o contato era amigável. Conversavam durante as pausas, passavam algum tempo juntos. Autumn faz questão de dizer que nunca deu motivos para ele pensar que haveria algo a mais entre os dois, mas, em 2019, Ethan começou a chamá-la para sair. Ela tentou recusar com delicadeza, primeiro inventando desculpas e depois cortando o contato de vez. Mas ele continuava encontrando formas de abordá-la.
No ano passado, sua insistência aumentou. Voltou a mandar mensagens sugerindo encontros. Autumn se manteve educada, deixando claro que não estava interessada. A última mensagem chegou poucos dias antes do que aconteceu. Ela afirma que nunca se sentiu diretamente ameaçada, mas a insistência de Ethan causava um desconforto difícil de explicar. Era como se houvesse algo estranho nele, e essa sensação a fazia manter distância. Ele escrevia de todos os cantos, Instagram, Snapchat. Parecia não aceitar a recusa. De acordo com Autumn Daily, as mensagens tinham quase sempre o mesmo tom. No último mês, ele chegou a escrever quase dia sim, dia não, convidando-a para sair ou sugerindo algum programa. Autumn geralmente ignorava e, quando respondia, recusava educadamente, inclusive quando ele a chamava para ir até a casa dele. Ele dizia que se sentia sozinho, que não tinha ninguém por perto e que por isso tentava tanto manter contato. E quando ela soube do que havia ocorrido no fim de semana, ficou em choque. "Conheço ele há 11 anos, e isso poderia ter acontecido comigo", declarou. Ela diz que sente alívio por ter seguido seu instinto, mas também carrega o peso de saber que outra família perdeu alguém querido por causa de algo que jamais deveria ter acontecido. "Mal, eu sinto como se tivesse tido uma sorte inacreditável, como se algo ou alguém estivesse me protegendo. Mas também sinto muito por ela e por quem a amava. É difícil até imaginar pelo que ela passou naqueles momentos. E o que os entes queridos dela enfrentam agora é algo realmente doloroso." Segundo Daly, ele comentou que estava passando por um processo de separação. Ela acredita que isso pode ter sido o motivo pelo qual ele queria tanto conhecer alguém novo. Se a gente checar rapidamente o passado dele, quase não aparece nada nos registros oficiais. Mas, olhando para os acontecimentos dos últimos dias, a questão não é só o que aconteceu, e sim por que aconteceu, e como o sistema precisa reagir diante de situações como essa. Estamos falando de uma pessoa em estado extremamente instável, com sinais claros de questões emocionais sérias, e isso com certeza vai ser um ponto central na defesa dele no tribunal. Agora, imagine-se no lugar da família da garota, um encontro comum marcado por aplicativo e poucas horas depois, uma situação que mal dá para colocar em palavras. Pelo que tudo indica, os investigadores já reuniram informações suficientes para entender o que se passou. O ponto agora é descobrir em que estado ele estava no momento do ocorrido. Assim que o julgamento começar, novos detalhes virão à tona sobre as provas, sobre como tudo se desenrolou. Continuaremos acompanhando esse caso aqui, na Court TV. Lee Solis, porta-voz da Coalizão de Proteção contra Agressões Familiares de Utah, destacou que, na internet, muita gente estranhamente está culpando a própria Ashlyn em vez de Ethan. Ela reforçou que a responsabilidade é inteiramente de quem tomou a decisão de fazer o que fez. Não importa onde ou como as pessoas se conhecem, a decisão de causar sofrimento é sempre uma escolha individual. A ativista Jen Oxborough demonstrou preocupação com a forma como nas redes sociais estão transferindo a culpa para a jovem, Camistunmash. As pessoas têm o direito de sair com quem quiserem e onde quiserem. Ninguém merece passar por algo assim. O problema não são os aplicativos. Isso faz parte da vida moderna. Hoje é comum conhecer pessoas por esses meios e o Tinder é um dos mais usados atualmente. Ela completou dizendo que esse caso mostra mais uma vez como, muitas vezes, o maior perigo vem justamente de quem recebe nossa confiança. O mais importante aqui é entender que tudo foi uma decisão tomada conscientemente por parte do agressor. Só ele é responsável. Um ano se passou, junho de 2021, o caso da jovem que teve um encontro trágico no primeiro dia ganhou novos desdobramentos. O principal suspeito assumiu a culpa, o que trouxe certo alívio para os familiares de Ashlyn. E mesmo sem acordo oferecido pela promotoria, Ethan Hunsaker mudou sua versão inicial. No fim,
Ele acabou admitindo o que fez e também declarou enfrentar sérios problemas relacionados à saúde mental. Seus advogados pediram que esse aspecto fosse levado em consideração na hora de definir a sentença. Após uma avaliação médica, diversos especialistas chegaram a diagnósticos importantes: transtorno depressivo grave, episódios psicóticos recorrentes, transtorno de ansiedade generalizada e uma forte dependência de álcool. Para a família de Ashlyn, esse caso continua sendo extremamente doloroso. Os interesses legais dos parentes dela estão sendo representados pelo advogado Joshua Egan, e hoje os familiares finalmente sentiram um certo alívio. Na manhã do julgamento, Hansaker admitiu oficialmente sua culpa. Para os entes queridos da jovem, isso foi um sinal de que o processo finalmente avançava. Ele estava parado havia mais de um ano e ninguém sabia ao certo como terminaria. Ele também confirmou que enfrenta dificuldades psicológicas, mas, como destacou a promotoria, isso não anula as consequências. Ninguém está tentando justificar o que aconteceu. A discussão é sobre aplicar uma punição que leve em conta tanto a ação quanto o estado emocional do acusado. Desde o início, a promotoria considerou inadequado oferecer qualquer acordo. Ou ele assumia, ou o caso ia a julgamento. O juiz, por sua vez, comentou que o estado psicológico de Ethan no momento da tragédia não foi determinante, mas afirmou que a situação atual seria levada em consideração na hora de decidir a pena. As opções na mesa eram várias: enviá-lo direto para uma penitenciária e interná-lo por 18 meses em uma clínica especializada antes disso, ou deixá-lo em tratamento hospitalar por tempo indeterminado para receber os cuidados necessários. Em fevereiro de 2022, a Justiça sentenciou Ethan Hansaker a uma pena que varia de 15 anos até prisão perpétua, com a condição obrigatória de passar 1 ano e meio em uma instituição especializada do estado de Utah. O juiz disse esperar que, nesse tempo, Hansaker consiga obter o suporte de que realmente precisa, mas também frisou que uma das maiores preocupações era com a segurança das outras pessoas, tanto funcionários quanto detentos. Essa decisão, segundo ele, poderia ajudar a evitar novos episódios. A mãe de Ashlyn declarou que, durante todo o processo, o tribunal não levou em conta os sentimentos da família, concentrando-se nas necessidades da pessoa que tirou a filha deles. O juiz pediu desculpas e disse que havia limitações quanto ao que o tribunal poderia fazer. Os familiares de Ashlyn classificaram tudo como cruel e sem sentido. Contaram que estão com o coração em pedaços e que agora a vida se divide entre o antes e o depois. Ashlyn era uma jovem cheia de luz, sempre tentando dar voz àqueles que eram ignorados. Amigos e parentes afirmam que nada será como antes. Durante o julgamento, a irmã dela confessou que a família ainda encontra dificuldade até para falar sobre Ashlyn, sobre quem ela era, sobre o impacto que causou. Ashlyn tinha um coração generoso e uma vontade sincera de fazer o bem. E com apenas 25 anos, ela já tinha tocado a vida de muitas pessoas, deixando uma marca profunda por onde passou. O pai contou que a filha sempre teve o hábito de se atrasar, mas que, se pudesse tê-la de volta, esperaria o tempo que fosse, só para ver mais uma vez ela entrando pela porta. Morgan Dana Harrington tinha apenas 20 anos. Ela nasceu em Charlottesville, no estado da Virgínia. Inteligente, talentosa, com uma paixão por arte e música, Morgan sonhava em ser professora. Concluiu o ensino médio antes do tempo, com ótimos resultados, e foi aceita no programa de formação de educadores da Virginia Tech. Apesar dos estudos, Morgan continuava muito ligada à sua família, visitava os pais toda semana e ligava para eles todos os dias. No dia 17 de outubro de 2009, Morgan foi com 3 amigos ao show da banda preferida dela, Metallica, que aconteceu na Arena John Paul Jones da Universidade da Virgínia.
Ela havia comprado os ingressos com 6 meses de antecedência e os deixou presos na porta da geladeira esse tempo todo, esperando ansiosamente pelo evento. A viagem foi feita no carro dela, mas quem dirigia era um dos amigos. Durante a apresentação de abertura, Morgan avisou que ia ao banheiro. 20 minutos depois, pouco antes do início do show, os amigos tentaram ligar para ela. Isso foi às 20h48. Ela atendeu e explicou que estava do lado de fora da arena e não a estavam deixando entrar novamente, por causa da política rígida de sem retorno após a saída. Até hoje, não se sabe ao certo como ou por que ela foi parar fora do local do evento. Ela garantiu aos amigos que voltaria para casa sozinha e que não precisavam se preocupar, mas ela estava sem dinheiro em espécie. Havia deixado tudo com os amigos. As chaves do carro também ficaram com eles. Pouco depois, por volta das 9 da noite, alguém viu Morgan no estacionamento West, próximo ao University Hall, e depois na área de carros perto da pista de atletismo Lanigan. Algumas pessoas lembraram que por volta das 21h30 viram Morgan caminhando sobre a ponte na Copley Street, com o braço esticado e o polegar levantado. Parecia que ela estava tentando conseguir uma carona. As testemunhas disseram que ela parecia confusa e tremia de frio, e havia uma marca visível de impacto no queixo dela. Essa foi a última vez que houve confirmação do paradeiro dela. No dia seguinte, Morgan deveria visitar os pais, como fazia toda semana. O pai dela, Dan, tinha planejado ajudá-la a se preparar para uma prova de matemática, mas ela não apareceu. O telefone dela continuava desligado e não chegava nenhuma mensagem. Os pais entraram em contato com os amigos que estavam com ela na noite anterior. Para o desespero deles, ninguém fazia ideia do que havia acontecido com Morgan. Naquela mesma manhã, por volta das 7 horas, uma atleta do time de lacrosse encontrou algo importante. Era a bolsa de Morgan. Dentro estavam a carteira de estudante, a carteira de habilitação, o cartão bancário e uma garrafinha metálica. O local onde a bolsa foi encontrada era um ponto onde motoristas de táxi costumam esperar clientes durante eventos grandes. Pouco tempo depois, ali perto, também encontraram o celular dela, mas sem a bateria. Depois daquela noite que mudou tudo, os amigos que estavam com Morgan no show começaram a receber comentários maldosos e acusações pesadas. Mas os pais de Morgan decidiram defendê-los. O pai dela, Dan, declarou: "Eles não têm culpa de nada. Estão tentando pintar um quadro ruim deles, mas isso não é justo." E acrescentou: "Claro que a gente queria que tudo tivesse acontecido de outro jeito. Mas não sei se isso teria feito alguma diferença. Ela já era adulta. Por causa da idade dela, ninguém iria soar o alarme como fazem quando se trata de crianças." A mãe, Jill, completou: "Esse não é o momento de culpar ninguém. O foco deveria ser só encontrar a Morgan." Mais de 1.600 pessoas participaram das buscas e toda a comunidade local se mobilizou para ajudar como podia. 3 semanas depois de ter sido vista pela última vez na ponte, um estudante voltava para casa depois das aulas quando percebeu uma camiseta manchada com algo que parecia sangue jogada no mato perto do alojamento dele. O local era próximo ao estádio onde tudo aconteceu, e o garoto, sabendo do sumiço da jovem, ligou imediatamente para a polícia. Durante esse tempo todo, Jill e Dan Harrington não conseguiam descansar, agarrados à esperança de que a filha voltaria. Antes de sair de casa naquele dia, ela disse ao pai: "Pai, você vai estar em casa amanhã de tarde, né? Preciso da sua ajuda para revisar umas coisas de matemática." Dan relembra: "A gente sempre se despedia com carinho. Eu a acompanhava até o carro e quando ela ia embora, fazia nosso sinal especial, 2, 4, 1. Isso queria dizer: te amo demais, para sempre e até mais que para sempre." Essas foram as últimas palavras que ela me disse. O que todos temiam se confirmou no dia 26 de janeiro de 2010.
Um fazendeiro caminhava por sua propriedade de cerca de 700 acres quando notou algo no chão. De início, achou que era de algum animal, mas ao se aproximar, entendeu que estava enganado. Ele viu um crânio no chão, não havia calçado por perto, nem roupas ou objetos pessoais. O fazendeiro relatou que teve um pressentimento ruim. Olhei para o chão e percebi que era um crânio humano, disse ele. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: isso pode ser da Morgan Harrington. A fazenda ficava a cerca de 16 quilômetros do estádio e a mais de 1,5 km da estrada mais próxima. Não dava para entrar ali facilmente vindo da rua. Infelizmente, o instinto dele estava certo. Depois de 3 meses de buscas, veio a confirmação oficial. Os restos encontrados pertenciam a Morgan. Dan ficou sabendo pela imprensa. Um repórter ligou pedindo uma declaração. O estado em que tudo foi encontrado impediu que os especialistas dissessem com certeza quando e como tudo aconteceu. Os peritos afirmaram que havia sinais de que alguém quis fazer mal, mas não foi possível apontar exatamente o que ocorreu. A condição dos restos era extremamente comprometida. Os pais acreditam que ela passou por momentos de sofrimento intenso antes de desaparecer. Foram identificados danos em um dos braços, em algumas costelas e também no crânio. A mãe de Morgan, Jill, confirmou depois que algo muito grave havia acontecido com sua filha. Meses mais tarde, descobriu-se que a camiseta encontrada perto do conjunto residencial realmente pertencia a Morgan. Era a mesma que ela usava naquela noite em que foi vista pela última vez. Pouco tempo depois, a polícia anunciou um avanço importante no caso. Vestígios biológicos foram detectados na roupa e eles coincidiram com dados de um incidente não resolvido ocorrido no ano de 2005. 5 anos antes do caso de Morgan, uma mulher identificada nos registros como RG procurou a polícia. Ela relatou ter passado por uma situação extremamente assustadora. Na época, tinha 26 anos e morava em Fairfax. Tudo aconteceu à noite, no dia 24 de setembro, por volta de 8h30. Voltando do mercado, já perto de casa, alguém se aproximou por trás de repente e a arrastou para um terreno baldio no final da rua. Ali, ela foi jogada no chão com força, levou golpes no rosto e ficou sem ar por um tempo. A pessoa ameaçou que, se ela gritasse novamente, as coisas poderiam piorar. Disse que era melhor não reagir, que depois a deixaria ir embora. Em algum momento, ela perdeu a consciência. Voltou a si com o brilho dos faróis. Alguém havia chegado de carro. O agressor se assustou e fugiu. O motorista correu até ela, ajudou a se levantar e ainda tentou alcançar quem estava escapando, mas não conseguiu. Depois do ocorrido, RG foi submetida a exames médicos. Debaixo das unhas dela, foi encontrada uma amostra genética de outra pessoa, mas não havia nenhuma correspondência no banco de dados. Com medo, ela decidiu voltar para a Índia, tentando deixar aquele episódio no passado, mas não conseguiu esquecer. Contou que durante um ano inteiro não teve forças nem para sair da cama. Anos depois, quando foi possível comparar o material biológico da camiseta de Morgan com o que foi coletado com RG, a polícia divulgou um retrato falado da pessoa suspeita de estar envolvida nos 2 episódios. Para apoiar a investigação, o músico James Hetfield, da banda Metallica, gravou um vídeo pedindo que qualquer informação fosse repassada às autoridades. Uma recompensa de até $150 mil foi anunciada, 50 mil deles doados pelos próprios integrantes da banda. Mas ainda seriam necessários mais 5 anos até que os casos de 2005 e 2009 fossem finalmente ligados, revelando parte do que realmente aconteceu. Infelizmente, nesse intervalo, uma nova tragédia surgiu. No centro dessa nova história estava Hannah Elizabeth Graham, com 18 anos, estudante do 2º ano da Universidade da Virgínia com origem britânica. Nascida em Reading, no ano de 1996, ela se mudou com os pais para os Estados Unidos quando tinha apenas 5 anos.
Hannah era ativa, determinada e se destacava nos estudos. Na noite de 12 de setembro de 2014, saiu para uma festa, depois foi para outra, acompanhada de amigos. Por volta das 11 da noite, chegaram ao primeiro evento. Lá, ela encontrou por acaso alguém que conhecia e logo depois, os dois seguiram juntos para outro local, sem imaginar que aquela seria a última vez que ela seria vista. Hannah ficou pouco tempo na festa. Quando começou a se sentir mal, avisou que queria ir embora. De acordo com alguns relatos, naquele momento ela já estava bastante alterada. Um dos amigos se ofereceu para levá-la para casa, mas ela recusou e decidiu seguir sozinha. Por volta de 1h20, Hannah mandou uma mensagem para um amigo. Ela disse que estava perdida e tentando encontrar o caminho para outra festa. Depois disso, silêncio total. No sábado, ela tinha combinado de se encontrar com amigos, mas não apareceu. Passou mais um dia e, como ainda não havia nenhum sinal dela, a preocupação entre os amigos só aumentou. Eles então entraram em contato com os pais de Hannah, que procuraram a polícia logo depois das 4 da tarde. Imediatamente surgiram comparações com outro caso conhecido, o desaparecimento de Morgan Harrington, e a cidade começou a ficar cada vez mais inquieta. Começamos com uma notícia urgente de Charlottesville. A polícia iniciou as buscas por uma estudante da Universidade da Virgínia que não deu mais notícias. Hannah Elizabeth Graham, que você vê agora na tela, teve seu último contato no sábado. Por volta da 1 da manhã, ela enviou mensagens aos amigos. Ela tem 18 anos, mede cerca de 1,80 m. É magra, tem olhos azuis, cabelos loiros claros e sardas. Qualquer pessoa com alguma informação sobre o paradeiro dela deve ligar para o número do Crime Stoppers, 434-977-4000. Felizmente para os investigadores, havia muitas imagens captadas por câmeras de segurança. Isso ajudou a reconstruir os últimos passos de Hannah durante as primeiras horas da manhã. Às 0h45, ela foi vista caminhando sozinha perto do pub McGrady's. 10 minutos depois, apareceu novamente, dessa vez correndo perto do posto Shell. Às 1h06, as câmeras registraram Hannah perto da pizzaria Sal's, na East Main Street. Nesse momento, um homem começou a segui-la. Mais tarde, ele contou à polícia que ela parecia confusa e, por isso, resolveu acompanhá-la discretamente para garantir que estivesse segura. Mas as câmeras captaram mais do que isso. Outro homem, que inicialmente estava do outro lado do centro comercial, atravessou a rua e se aproximou de Hannah. Uma testemunha relatou que esse sujeito, segundo ele, não parecia muito amigável. Passou o braço pelos ombros dela. Depois, a levou até o bar Temple e lhe ofereceu uma bebida. Mais tarde, o mesmo homem foi visto perto de um carro laranja com Hannah. No vídeo é possível ouvir ela dizendo: "Eu não vou entrar nesse carro com você." Foi mais ou menos nesse horário, 1h20, que ela enviou à amiga aquela mensagem dizendo que estava perdida. No dia 20 de setembro, o homem das imagens foi oficialmente identificado como uma pessoa relevante na investigação. A mãe de Morgan Harrington, Jill, sabia melhor do que ninguém pelo que a família Graham estava passando. Aquilo despertou lembranças dolorosas. Morgan, que tinha 20 anos na época, era universitária e desapareceu em outubro de 2009, também em Charlottesville. Mais tarde, descobriu-se que algo ruim tinha acontecido com ela. Hoje estamos ao vivo com Jill Harrington, mãe de Morgan e fundadora do movimento Help Save the Next Girl. Jill, bom dia. Bom dia. Sabe, quando a gente passa por algo assim e depois escuta que está acontecendo de novo, o coração aperta. É como se o pesadelo voltasse. Aqui na nossa região, na Virgínia, tantas jovens enfrentaram situações estranhas depois da história da Morgan. E só de pensar que mais uma família está passando pela mesma angústia é insuportável. É muito difícil falar sobre isso. Parece coisa de outro mundo.
Eu e o Dan vivemos trocando olhares, tentando entender como conseguimos aguentar tudo aquilo. Mas aí percebemos. A verdade é que não conseguimos. Isso não passa. Isso fica. E dá medo imaginar que agora a família da Hannah vai ter que enfrentar esse mesmo caminho pro resto da vida. A gente torce de coração para que a comunidade se una, que as pessoas comecem a falar e isso ajude a família Graham. A gente reza por isso. O homem que apareceu nas câmeras de segurança acabou sendo identificado. Era um técnico de enfermagem de 32 anos que fazia bicos como motorista, chamado Jesse Matthew Jr. Naquela mesma noite em que a Hannah sumiu, ele foi visto em vários bares, abordando moças e agindo de um jeito bem esquisito. A polícia fez uma busca na casa dele e recolheu algumas coisas para análise. No dia 21 de setembro, o Jesse apareceu espontaneamente na delegacia de Charlottesville, conversou um pouco com os policiais e depois pediu um advogado. Logo depois de ser liberado, ele saiu dirigindo tão rápido que foi acusado de direção perigosa e teve a prisão decretada. Centenas de voluntários ajudaram a família da Hannah e a polícia nas buscas. O chefe da polícia de Charlottesville, Timothy Longo, disse na época que acreditava que a Hannah ainda podia estar na cidade ou em algum dos 9 condados vizinhos. Ele pediu a todos os donos de propriedades que dessem uma olhada em seus terrenos. No dia 22 de setembro, a casa do Jesse foi vasculhada de novo. Alguns itens foram recolhidos, incluindo roupas. Já no dia seguinte, os investigadores disseram ter motivos suficientes para enquadrá-lo por uma acusação grave. De acordo com a legislação da Virgínia, seria algo como privação de liberdade com intenções bem específicas. Só que, até lá, o Jesse já tinha sacado todo o dinheiro da conta e fugido. Dias depois, encontraram ele numa praia no Texas, a mais de 2.400 quilômetros de casa, morando numa barraca. A prisão aconteceu no mesmo dia. Você é Jesse Matthew Jr.? Sou? Senhor Matthew, meu nome é Juiz Henry. Há 2 acusações contra você. A primeira é um mandado da Virgínia relacionado a um desaparecimento. A segunda é por informação falsa prestada a um oficial no condado de Galveston. No caso da Virgínia, a fiança foi negada. Você não terá direito a advogado se não contestar a extradição. Com licença, posso perguntar uma coisa? Diga. Levaram minhas roupas todas. Estou dormindo num chão duro. Será que não dava para me arrumar pelo menos algo um pouco mais decente? Você está, pelo que vejo, usando um uniforme padrão. Assim que eu retornar, vão permitir que você troque de roupa. Isso faz parte do procedimento. Primeiro, a equipe médica precisa fazer uma avaliação. É um passo obrigatório. Depois da checagem médica e da transferência para outra cela, suas roupas serão devolvidas. Isso tem relação com a Virgínia? Sim. E o que seria esse mandado da Virgínia? É uma ordem de detenção com base na suspeita de que você tentou escapar. A acusação principal envolve manter alguém sob controle sem autorização, com uma possível intenção planejada. Por favor, assine aqui. A sua assinatura indica que você ou está abrindo mão do advogado público ou está solicitando a designação de um. Muniz, me desculpe, se eu assinar, assine de qualquer forma. Se decidir que quer um defensor público, ele só poderá contestar a validade do mandado e tentar impedir sua transferência para a Virgínia. No dia 29 de setembro, surgiu uma conexão crucial. Elementos da investigação envolvendo o caso de Morgan Harrington coincidiram com resultados relacionados a Jesse Matthew. Além disso, itens recolhidos em sua residência apresentaram vestígios genéticos que pertencem a Hannah. Os mesmos foram compatíveis com amostras encontradas em seu carro e em suas roupas. Também foi constatada uma ligação genética entre Jesse e um caso não resolvido do ano de 2005. Quase 10 anos depois de uma série de eventos assustadores, as autoridades finalmente chegaram a um suspeito.
Durante o período universitário, Jesse foi alvo de 2 processos disciplinares em instituições diferentes, ambos envolvendo acusações semelhantes. Os incidentes ocorreram com menos de 1 ano de intervalo e, em ambas as ocasiões, ele deixou as instituições logo após. Apesar da análise das circunstâncias pelas autoridades, nenhum processo foi aberto na época. Eu sou Longo, chefe da polícia de Charlottesville. Já se passaram cerca de 35 dias desde que a estudante Hannah Graham, de 18 anos, foi vista pela última vez. Quase 5 semanas. Ela desapareceu na área de pedestres do centro. Centenas de agentes e voluntários dedicaram milhares de horas tentando encontrá-la. Parece que hoje esse esforço trouxe algum resultado. Pela manhã, uma equipe de buscas do condado de Chesterfield inspecionava uma área isolada próxima à Old Lynchburg Road, no sul do condado de Albemarle, onde fizeram uma descoberta preocupante. Encontraram restos humanos. Infelizmente, 6 dias após a coletiva de imprensa, a análise confirmou que se tratava de Hannah. A causa do fim trágico foi considerada resultado de um ato intencional, mas o modo exato ainda não foi determinado. O local onde encontraram Hannah fica a apenas 8 quilômetros de onde Morgan Harrington foi localizada anos antes. 2 dias depois da descoberta, Jesse foi formalmente acusado em relação ao caso de 2005, envolvendo uma pessoa identificada pelas iniciais RG. As acusações incluíam causar danos graves, envolvimento físico sem permissão e retenção forçada. Ele declarou não ser culpado. Pouco antes da audiência sobre o caso de RG, foi acusado novamente, dessa vez por algo ainda mais grave relacionado à situação com Hannah Graham. Mais tarde, a acusação foi reclassificada como especialmente grave, o que abriu a possibilidade da pena mais severa. No dia 10 de junho de 2015, Jesse aceitou um acordo no chamado Plea Deal, do tipo Alford em relação ao caso, envolvendo os acontecimentos, de 2005 com RG. Esse tipo de acordo significa que a pessoa não admite diretamente a culpa, mas aceita que as provas podem ser fortes o suficiente para uma condenação. 3 meses depois, Jesse também foi formalmente acusado no caso de Morgan Harrington. Levantaram suspeitas de que ele teria tirado a liberdade dela com uma intenção específica. De acordo com a investigação, naquela noite em que Morgan desapareceu, Jesse pode ter se oferecido para levá-la. Ele trabalhava como motorista e a garota procurava uma forma de voltar para casa. Em uma das audiências preliminares, a mãe de Morgan, Jill Harrington, se aproximou da mãe de Jesse e segurou sua mão. Ela disse: "Foi o certo a fazer. Não guardo rancor da família dele. Eles não têm culpa." Em outubro de 2015, após o julgamento no caso RG, Jesse foi sentenciado a 3 penas perpétuas. No mesmo dia, os representantes da promotoria anunciaram que Jesse Matthew Jr. pretendia assumir a responsabilidade pelos casos de Graham e Harrington para evitar a punição mais extrema. Se ele recusasse o acordo e fosse considerado culpado, os promotores planejavam solicitar a pena máxima permitida por lei. No entanto, os julgamentos completos dos casos de Morgan e Hannah nunca chegaram a começar. Em março de 2016, Jesse aceitou um acordo. Ele declarou responsabilidade por 2 ocorrências de conduta com consequências graves e por 2 situações de privação de liberdade com intenção de obter algo em troca. Isso o livrou do risco de uma sentença definitiva mais pesada, mas ele recebeu 4 penas perpétuas sem possibilidade de liberdade. Ambas as famílias apoiaram essa decisão e agradeceram por não precisarem enfrentar um processo longo e doloroso. Ao final, Jesse Matthew Jr. recebeu um total de 7 sentenças de prisão perpétua. Acredita-se que suas ações possam estar relacionadas a outros episódios que ainda não foram completamente esclarecidos.
Em maio de 2019, foi divulgado que Jesse foi diagnosticado com um estágio avançado de câncer no intestino grosso. Ele foi transferido para outra unidade prisional para tratamento e as famílias de Harrington e Graham foram informadas. A organização Help Save the Next Girl, criada por Jill e Dan Harrington, atua em todo o país. O objetivo é estar presente em universidades, espaços públicos e entre pessoas envolvidas na prevenção de situações de risco. Eles colaboram com a mídia e com autoridades, ajudando a divulgar informações sobre casos semelhantes. Além disso, oferecem apoio a famílias que passaram por momentos difíceis. O pai de Hannah, John Graham, declarou: "Mesmo a um custo alto, Hannah conseguiu transformar o mundo. Graças a ela, essa pessoa perigosa foi detida e enfrentou as consequências." Estou vendo esta ambulância. Por favor, tragam ela para cá. É sério, agora mesmo. Aqui, aqui, aqui. Não entendo para onde ela está indo. Tá bom, não importa. Tô perto, aguenta firme. Já tá vindo. Tá quase aí. Por favor, mais rápido. Tô aqui. Não vou sair. Tô saindo do carro. Só tô saindo. Os socorristas são enviados imediatamente. No local, quase nenhuma iluminação. Só a luz fraca de poucos postes tentando mostrar o que está acontecendo. As duas pessoas feridas estão em estado crítico, largadas ali como se tivessem sido simplesmente abandonadas. A situação é tão complicada que os profissionais que chegam nem conseguem entender coisas básicas, tipo quem são aquelas pessoas. Tá tudo tão confuso que diferenciar um do outro é quase impossível. Logo depois chega a polícia. Eles precisam descobrir quem eram aquelas duas pessoas. Durante a revista nas roupas de um deles, encontram documentos. Através deles, dá para saber. É um rapaz chamado Robert Maltby. Os papéis também mostram o endereço dele, mas quem é a segunda pessoa ainda continua um mistério. Os investigadores vão até o endereço. A família do Robert confirma que, provavelmente, com ele estava a namorada, Sophie Lancaster. Agora, o foco da investigação é descobrir quem foi responsável por tudo aquilo. O que aconteceu foi num espaço de skate no bairro de Stubbley e é lá que começam a procurar pistas. Encontram uma mochila, garrafas, latas, marcas de líquido e também pegadas deixadas nesse mesmo líquido. Tudo isso poderia ajudar os peritos a entender quem passou pelo parque naquela noite. Enquanto os técnicos trabalhavam na cena, o investigador-chefe Dean Holden e a equipe dele começaram a explorar outras possibilidades. Era essencial encontrar alguém que pudesse ter visto algo nas primeiras horas do dia 11 de agosto. Os policiais começaram a bater de porta em porta nas redondezas, conversando com os moradores. Nas primeiras horas, conseguiram falar com mais ou menos 15 adolescentes, mas a maioria deles não queria abrir o jogo. Parecia que alguma coisa estava segurando todos. Percebendo que era hora de mudar a estratégia, Holden decidiu envolver oficiais mais jovens, os que normalmente não são chamados para casos assim. A missão deles era ganhar a confiança desses jovens, criar um vínculo e tentar fazer com que eles contassem o que sabiam sobre aquela noite. Sylvia Lancaster acordou cedo no sábado, foi para a academia, depois passou no mercado. Quando voltou para casa, viu um bilhete da polícia na porta, pedindo para ela retornar a ligação com urgência. Ela ficou surpresa e um pouco preocupada. Quando pegou o telefone, viu que tinha 14 mensagens não ouvidas na secretária eletrônica. E ela só tinha saído por mais ou menos uma hora. Antes mesmo que ela conseguisse discar o número do cartão, o telefone tocou. Era seu filho, Adam. Ele contou que sua irmã e Robert haviam se envolvido em uma situação muito séria e estavam na UTI, onde os médicos lutavam para salvá-los. Adam e Sylvia correram para o hospital de Rochdale. Quando entraram na unidade de terapia intensiva, viram Sophie, que tanto amavam. Parte do cabelo dela havia sido arrancada e, pela aparência, era evidente que ela havia sido agredida de forma intensa.
A notícia se espalhou rapidamente pela região. O que aconteceu parecia algo aleatório, sem sentido, e causou um choque verdadeiro entre os moradores locais. Ninguém conseguia entender o que poderia ter motivado alguém a tratar Robert e Sophie de forma tão cruel. Sophie Lancaster nasceu em 26 de novembro de 1986, filha de John e Sylvia. Ela era a mais nova da família. A mãe a descrevia como uma pessoa tímida e reservada, mas que, na companhia certa, se mostrava animada, espontânea e alegre. Após concluir a escola local, decidiu fazer uma pausa nos estudos e tinha planos de cursar literatura inglesa na faculdade de Accrington e Rossendale. Aos 17 anos, Sophie começou a namorar Robert. Ambos compartilhavam uma paixão por um estilo de vida alternativo. Era assim que expressavam suas identidades. O interesse de Sophie por esse universo diferente começou aos 11 anos, e com o tempo, ela se tornou uma figura importante dentro da subcultura. Eram pessoas inteligentes, sensíveis, que evitavam confusões e preferiam passar o tempo com amigos próximos. Aos 20 anos, Sophie se mudou para Bacup, uma cidadezinha a cerca de 11 quilômetros de sua casa, para morar com Robert. Mas foi justamente nesse lugar tranquilo que o sentimento de segurança foi quebrado. Conforme a investigação avançava, os policiais foram reunindo depoimentos. Descobriram que 5 adolescentes estavam diretamente ligados ao caso. Um dos depoentes, de 15 anos, disse à polícia que viu uma agressão contra a jovem com golpes na cabeça e até alguém pulando sobre ela. A informação se espalhou pelo pequeno município em questão de horas, e logo todos já sabiam quem eram os suspeitos que as autoridades procuravam. Na noite de domingo, Sylvia já dizia conhecer os nomes e os endereços de todos os envolvidos. 3 deles foram encontrados em casa, enquanto os outros 2 se apresentaram espontaneamente à delegacia no dia seguinte. Durante o interrogatório na delegacia de Burnley, negaram qualquer envolvimento no início, mas 2 acabaram admitindo que estavam no parque naquela noite e que chegaram a desferir um golpe contra Robert Maltby. No entanto, nenhum deles assumiu qualquer atitude em relação a Sophia. Também não houve confirmação de que a ação foi feita em grupo. Mais tarde, veio à tona que 2 dos envolvidos, Ryan Herbert, de 16 anos, e Brendan Harris, de 15, já haviam demonstrado comportamentos agressivos no passado. Anteriormente, esses adolescentes já haviam se envolvido em um episódio em que derrubaram uma pessoa no chão, desferindo chutes e socos. Felizmente, naquela ocasião, tudo terminou sem consequências graves. Enquanto as conversas com os jovens continuavam, a polícia enviou agentes às casas dos suspeitos para recolher as roupas que eles usavam naquela noite. Nas peças de Ryan Herbert foram encontrados vestígios suspeitos, semelhantes a manchas de sangue. A realização de uma análise era essencial, já que também foram identificados traços estranhos nas roupas dos outros adolescentes. E sem um exame mais profundo, não era possível afirmar do que se tratava. Logo, surgiu uma nova possível pista. As autoridades começaram a investigar os locais onde Robert Maltby e Sophie Lancaster estiveram naquela noite. Descobriu-se que, a caminho do parque, eles haviam parado em frente a uma garagem na Market Street. Ao revisar as câmeras da região, soube-se que, no início da manhã, cerca de 1 hora após o que ocorreu no parque Stubby Lee, um homem foi visto perto de uma mangueira, aparentemente tentando limpar algo das mãos e do rosto. Infelizmente, naquele momento a câmera de vigilância não estava funcionando e nenhuma gravação pôde ser obtida. Apesar de parecer uma pista promissora, mais tarde ficou claro que o episódio não tinha relação com o caso. O homem em questão havia se envolvido em outra situação, como confirmado por testemunhas. Mesmo com esse caminho fechado, a intuição do detetive Holden, que decidiu envolver agentes mais jovens na investigação, começou a dar resultado. Uma testemunha entrou em contato e contou que presenciou o ataque contra Robert e Sophie. Já no domingo, dia 12 de agosto, 5 adolescentes, Ryan Herbert,
Brandon Harris, Joseph Hume, Daniel Hume e Daniel Mallet, com idades entre 15 e 16 anos, foram formalmente acusados de causar ferimentos graves de forma intencional contra Robert Maltby. Naquele momento, as provas relacionadas ao caso de Sophie ainda eram insuficientes, por isso nenhuma acusação foi feita em relação a ela. No entanto, como os 2 episódios aconteceram em sequência, os policiais estavam convencidos de que o mesmo grupo, ou parte dele, também estava envolvido na segunda agressão. Como 3 deles não tinham histórico anterior, foram liberados com medidas cautelares. Já Ryan Herbert e Brandon Harris foram levados para um centro de detenção de menores. Durante a primeira semana após o ocorrido, havia esperança de que tanto Robert quanto Sophie iriam se recuperar. Robert, de fato, começou a melhorar e depois saiu do coma. Mas a condição de Sophie permanecia extremamente delicada. O cérebro dela havia sofrido danos severos e os prognósticos não eram positivos. O detetive Holden decidiu adotar uma abordagem pouco convencional para reunir mais informações sobre a gravidade das lesões. Ele convidou um especialista forense para visitar a jovem na UTI. Os profissionais de saúde podiam relatar as características das marcas encontradas, enquanto o perito poderia sugerir como possivelmente elas foram causadas. O inspetor sênior Holden queria garantir que os especialistas tivessem tempo suficiente para registrar todos os detalhes sobre o estado de saúde de Sophie antes que se iniciasse qualquer tentativa de recuperação. Isso era fundamental para que o perito pudesse entender exatamente como os danos haviam sido causados. De acordo com o laudo do especialista forense, os ferimentos encontrados na região da cabeça de Sophie sugeriam que mais de uma pessoa tinha participado do ataque. Com base nas evidências coletadas e nos depoimentos de testemunhas, os investigadores concluíram que havia fundamentos suficientes para apresentar acusações relacionadas ao ocorrido com Sophie Lancaster. Os 5 jovens envolvidos foram novamente detidos. Apesar de todos os esforços médicos, o quadro de Sophie só se agravava. 10 dias depois do episódio, no dia 21 de agosto, ela passou por um exame de imagem no cérebro. O resultado foi desanimador. Nenhuma atividade foi detectada. A família precisou tomar uma decisão das mais difíceis: interromper o suporte artificial que mantinha seu estado. Como havia muitos equipamentos ligados a ela, a mãe não pôde abraçá-la. Por isso, na véspera da despedida, Sylvia ficou ao lado da filha e arrumou delicadamente seus cabelos. Era o único gesto de carinho que ainda podia oferecer. Quando as cortinas ao redor da cama foram fechadas, ela deitou-se ali perto, querendo estar presente até o fim. Depois desse momento, a investigação tomou um novo rumo. Agora tratava-se de uma acusação de natureza muito mais grave. O inspetor Holden e sua equipe estavam determinados a buscar justiça, tanto por Sophie quanto por Robert. Todos os 5 foram novamente interrogados, agora sob a nova linha de suspeita. E logo ficou evidente que o grupo havia se desentendido. Alguns dos jovens, que talvez nem tivessem participado diretamente antes, agora tentavam se afastar da situação e indicavam quem seria o verdadeiro responsável. Brandon Harris declarou que o ataque contra Sophie foi inteiramente provocado por Ryan Herbert. Segundo ele, Ryan desferiu vários golpes na cabeça e ainda teria dito que Sophie era uma testemunha e que precisava ser eliminada. Harris negou ter participado. Durante seu depoimento, Ryan Herbert preferiu não fazer nenhuma declaração. No entanto, a perícia revelou que havia mais evidências em suas roupas do que nas dos demais. A parte interna da calça e as solas dos sapatos estavam com vestígios biológicos compatíveis, tanto com Sophie quanto com Robert. Os especialistas explicaram que esse tipo de vestígio só poderia ter surgido em 2 circunstâncias. Ou ele esteve parado em um local onde já havia grande presença de fluido biológico, ou, o mais provável, ele esteve diretamente envolvido nas
agressões enquanto as vítimas já estavam em estado extremamente crítico. Com isso, Herbert passou a ser o principal foco da investigação. Enquanto permanecia em um centro de detenção juvenil em Lancaster, as ligações dele foram monitoradas. Em uma conversa com a mãe, ela comentou que, apesar da gravidade da situação, se ele não tivesse culpa, não haveria motivo para preocupação. Ryan respondeu: "Mas eu tive." A equipe do DCI Holden precisou solicitar autorização oficial para que essa gravação pudesse ser usada como evidência judicial. Além disso, os agentes instalaram escuta no veículo que transportava Herbert e Harris em deslocamento pelo Reino Unido. Durante uma conversa na parte de trás da van, Herbert mencionou algo que batia com as conclusões do legista. Segundo ele, os ferimentos observados poderiam ter sido causados por impactos muito fortes na cabeça, algo que também coincidia com os relatos de testemunhas. Embora Herbert tenha assumido uma posição central no caso, a investigação concluiu que todos os 5 adolescentes estavam envolvidos no que aconteceu e que dividiam a mesma responsabilidade. Se fosse possível comprovar a ideia de participação conjunta, não importaria qual deles aplicou cada golpe específico, Ryan Herbert, Brandon Harris, Joseph Hume, Danielle Hume e Danielle Mallet foram levados a julgamento em razão do que aconteceu com Sophie Lancaster. Naquele mês de agosto, ela e o namorado foram atacados. Os 5 menores também enfrentaram consequências legais por terem causado ferimentos graves. É difícil colocar em palavras o vazio que uma tragédia dessas deixa. O que resta é tentar lidar com as marcas que ficam. Dizem que o tempo ajuda a curar, mas às vezes parece que só complica tudo ainda mais. A gente tenta encontrar algum sentido, mesmo quando ele simplesmente não existe. No início de novembro, o estado de Robert havia melhorado a ponto de ele receber alta do hospital. Mas tanto os reflexos físicos quanto os emocionais do que ocorreu deixaram marcas profundas. Mesmo assim, ele fez questão de se despedir de Sophie e foi até a cerimônia. Naquele dia, durante o adeus, Rob lhe deu seu último beijo. Naquela noite, Sophie tentou protegê-lo com o próprio corpo. Dá vontade de acreditar que, com o passar dos dias, as coisas se tornam um pouco mais suportáveis. Mas cada novo dia torna mais difícil manter essa esperança. A audiência foi marcada para março de 2008. Os advogados de Ryan Herbert buscaram atenuar as acusações, alegando que ele teria limitações que impactavam sua responsabilidade, incluindo possíveis traços de autismo. Antes que o julgamento começasse, a polícia levou uma especialista ao condado de Lancashire para avaliar o caso. Ela fez sua própria análise e concluiu que não havia base para esse diagnóstico. Com isso, a estratégia de defesa foi abandonada. O julgamento foi realizado no Tribunal da Coroa de Preston. No caso das agressões sofridas por Robert Maltby, os 5 assumiram a culpa. Já no primeiro dia da audiência, surgiu uma reviravolta inesperada. Ryan Herbert confessou que suas ações foram o que levou à tragédia com Sophie Lancaster. Inicialmente, todos os 5 haviam sido acusados tanto pelo que aconteceu com ela quanto pelo ataque ao namorado. Mas tudo mudou no último instante, pouco antes do início oficial do processo. Um dos réus, com 16 anos na época, admitiu a culpa nos 2 casos. A sentença dele seria definida mais tarde. Após isso, a polícia e o Ministério Público tomaram uma decisão difícil. Retiraram as acusações principais contra 3 dos envolvidos. Segundo o investigador Holden, a confissão de Herbert teve um impacto decisivo na avaliação das provas contra Joseph Hume, Danielle Hume e Danielle Mallet. Os advogados de defesa insistiram que o que aconteceu com Robert e o que mais tarde ocorreu com Sophie eram 2 episódios distintos. Segundo eles, os acusados participaram apenas do primeiro caso, alegando que não tiveram envolvimento no segundo. Pela participação no ataque contra Robert Maltby, após admitir em culpa, Joseph Hume foi condenado a 5 anos e 10 meses. Seu irmão, Danielle Hume, recebeu a mesma pena.
Já Daniel Mallet foi sentenciado a 4 anos e 4 meses. Robert Maltby não compareceu à audiência de sentença, mas suas palavras foram lidas por seu advogado. Antes de tudo isso, eu levava uma vida bastante independente. Agora o mundo me parece assustador, dizia o comunicado em seu nome. A partir desse ponto, toda a responsabilidade recaiu sobre a acusação, que precisava demonstrar que Brandon Harris era o responsável pelo que ocorreu com Sophie. 2 membros do grupo, então, voltaram sua atenção para ela. Um deles era um jovem de 15 anos, que atualmente nega qualquer envolvimento, e o outro, um rapaz que já admitiu sua parte nos acontecimentos. O julgamento daquele que ainda nega continua em andamento. O que exatamente teria acontecido? De acordo com o que foi apresentado pela promotoria, no momento em que Sophie tentou interromper os agressores e pedia por ajuda, ela acabou caindo de joelhos e 2 adolescentes começaram a agredi-la de forma muito intensa. Segundo as investigações, ela teria recebido golpes com mãos, pés e outras agressões por diversas partes do corpo. Uma testemunha, posteriormente, apresentou um depoimento por escrito relatando que parecia que os agressores corriam em direção a ela e miravam os golpes em sua cabeça, pulando e mantendo os ataques. Também foi relatado que, quando os socorristas chegaram, foi difícil entender exatamente quem estava ali. Tamanha era a gravidade do ocorrido. Robert conseguiu se recuperar, mas Sophie acabou partindo depois de 14 dias. O repórter-chefe Dave Guest acompanhou tudo de perto durante o julgamento na cidade de Preston. Ele relatou: o acusado de 15 anos reconhece que na noite de 11 de agosto realmente estava no Parque Stubbley, onde o ataque contra Sophie aconteceu. Ele afirma que deu apenas um soco no rosto de Robert Maltby, mas garante que não teve qualquer contato com Sophie. Ele alega que quem teria agido contra Sophie foi outro adolescente de 16 anos na época, que já confessou. No entanto, a promotoria sustenta que eles atuaram juntos, caracterizando uma ação combinada. Ainda assim, o jovem atualmente em julgamento nega participação. Quando perguntado por que agrediu Robert, o adolescente respondeu que não consegue explicar seu comportamento. Ele admitiu que naquela noite havia bebido demais. Naquela noite, mesmo antes de chegar ao parque, ele já tinha consumido cerca de 2 litros de cidra. Mais tarde, quando estava lá com outros adolescentes, continuou bebendo cerveja tipo lager e um licor de pêssego. Segundo ele, alguém teria dito a frase "bate nele", se referindo a Robert Maltby, e foi o que ele fez. Robert, supostamente, respondeu com uma risada, mas logo depois os outros começaram a participar daquilo. Ele contou que em certo momento se afastou um pouco e viu um dos rapazes se aproximar de Sophie, que estava tentando proteger Robert com o próprio corpo. Com o tempo, a investigação conseguiu reconstruir aproximadamente o que aconteceu naquela noite. Sophie e Robert estavam na casa de amigos, nos arredores de Bacup, bebendo um pouco e curtindo a noite. Por volta de 20 para meia-noite, saíram para ir para a casa, no centro da cidade. No caminho, fizeram um pequeno desvio para passar em uma loja na Market Street e comprar cigarros. Foi ali que um grupo de meninas notou o visual diferente do casal que chamou a atenção. Depois de um papo leve e de se conhecerem, decidiram ir juntos para outro ponto, a poucos metros da entrada do Parque Stubbley. Mais tarde, todos seguiram em direção à pista de skate. Ali já estavam 5 garotos, que mais tarde seriam apontados como envolvidos nos acontecimentos. Enquanto Robert e Sophie conversavam tranquilamente com as meninas, os garotos começaram a fazer comentários provocativos. Um deles, Brandon Harris, se aproximou e deu um soco no rosto de Robert. Os outros se juntaram e a situação rapidamente virou algo bem mais intenso. Robert caiu no chão e os golpes continuaram.
Quando ficou claro que tudo tinha passado dos limites, os demais que estavam no parque saíram correndo. Sophie correu até Robert, que já mal conseguia reagir, e foi nesse momento que Harris e Herbert voltaram sua atenção para ela. O que exatamente motivou esse comportamento continua sendo um mistério, porque um grupo de adolescentes resolveu atacar duas pessoas que só estavam voltando para casa. A mãe de Sophie, Sylvia, mais tarde compartilhou uma possível explicação. Talvez tenha sido pela maneira única com que os dois se vestiam, um estilo diferente do comum. Enquanto Sophie ainda estava hospitalizada, Sylvia tomou uma decisão firme. Quando a filha melhorasse, as duas iriam visitar escolas para conversar com os jovens. Queriam mostrar que ser diferente é algo normal, que ninguém precisa ter medo de ser quem é. Infelizmente, não tiveram tempo para colocar esse plano em prática juntas. O acusado, que nega ter feito algo contra Sophie, já admitiu que, junto com outros 4 adolescentes, causou sérios danos a Robert. Durante a audiência no tribunal de Preston, o promotor Michael Shorrock declarou que o grupo agiu com uma frieza alarmante, como se estivesse caçando alguém indefeso. Ele alegava que tanto ele quanto Sophie foram escolhidos como alvos não por causa de algo que disseram ou fizeram, mas simplesmente por parecerem diferentes das pessoas que estavam com o acusado e seu grupo. A defesa de Harris insistiu que tudo tinha partido de Herbert e que não havia provas diretas ligando Harris ao ocorrido. Porém, a polícia tinha em mãos o relato de uma testemunha que afirmou ter visto Harris agredindo Sophie. Além disso, um especialista que avaliou Sophie enquanto ela ainda estava na UTI concluiu que as ações cometidas contra ela envolviam pelo menos 2 pessoas. O júri chegou a uma decisão. Brandon Harris foi considerado responsável pelo ataque contra Sophie Lancaster, o mesmo que Ryan Herbert já havia reconhecido ter participado. No dia seguinte, foi anunciada a sentença. Harris recebeu uma pena de reclusão por tempo indeterminado, com um período mínimo de 18 anos antes que se possa discutir uma eventual revisão. Herbert recebeu a mesma pena, com um tempo mínimo de 16 anos e 3 meses, reduzido depois em 9 meses após um recurso. O tribunal levou em conta sua confissão. Em fevereiro de 2020, foi divulgado que o tempo mínimo de Herbert havia sido reduzido em mais um ano, por conta de avaliações positivas recebidas enquanto estava detido. Ele admitiu o que havia feito logo no início do julgamento. Depois, chegou até a participar de um projeto juvenil, onde chegou a cantar rap. Na época, ele tinha 15 anos. Seu amigo Brandon Harris também tinha 15 e, igualmente, foi considerado responsável. Após o veredicto, representantes da polícia fizeram comentários duros sobre a mãe de um dos garotos. Durante as audiências, ela se comportava como se tudo fosse uma piada. Esse tipo de atitude, segundo a polícia, influenciou diretamente o filho, cujo comportamento foi descrito como apático, arrogante e covarde. Após a sentença, a mãe de Sophie, Sylvia, fez uma declaração em frente ao tribunal. Eu não estou aqui apenas como a mãe dela, eu sou a voz dela, uma voz que foi calada de forma inesperada e injusta. Espero que, como sociedade, possamos aprender algo com o que aconteceu e refletir sobre as mudanças que precisamos fazer para evitar que isso volte a acontecer. O investigador-chefe Mick Gradwell, da polícia de Lancashire, disse que, em toda a sua carreira, quase nunca tinha visto algo com tamanha brutalidade. Ele afirmou acreditar que Herbert e Harris jamais entenderam de fato a gravidade do que fizeram. Tudo aconteceu como se fosse por impulso, sem nenhum sinal de empatia, com um nível de raiva direcionado a 2 pessoas que sequer tiveram chance de se defender. Ele também criticou os pais envolvidos. Alguns deles até hoje não entenderam o quão repulsivo foi o que aconteceu. Em 2017, Robert Maltby concedeu sua primeira entrevista completa desde aquela tragédia. Após a despedida de Sophie, seu estado emocional piorou.
Ele se fechou completamente e por muito tempo quase não se comunicava com ninguém. Aos poucos, com o apoio de profissionais, começou a se recuperar. Depois de um tempo, decidiu visitar o lugar onde ela descansa e voltou ao Parque Stubby Lee. Mais tarde, Robert ingressou na Escola de Artes de Manchester, onde estudou ilustração e animação. Ele se mudou para lá no último ano do curso, mas, segundo suas próprias palavras, isso não foi um ponto de virada. Foram momentos profundos, mas ao mesmo tempo totalmente vazios. Não existe um acontecimento que muda tudo de repente. As coisas foram acontecendo devagar e com dificuldade. Ele dizia que a atenção da imprensa, voltada unicamente para a aparência deles, parecia injusta. Soava como uma forma de desviar a responsabilidade. E o foco no estilo de vida gótico, segundo ele, simplificava demais uma questão social muito mais complexa. Os lugares de onde vieram ainda hoje não melhoraram. Ainda se sente um clima de abandono por lá. Pessoas esquecidas por todos acabam, com o tempo, perdendo a fé em tudo. Robert nunca tentou demonizar quem fez aquilo e, de certa forma, também os via como indivíduos afetados pelas circunstâncias. Em 2014, Sylvia Lancaster recebeu uma homenagem do Príncipe de Gales pelo seu trabalho de enfrentamento à intolerância. Apesar da perda pessoal, ela decidiu que aquilo que aconteceu não poderia ser ignorado. Na época, Sophie tinha 21 anos. Tudo aconteceu unicamente por causa da aparência dela, algo totalmente sem lógica ou sentido. A história de Sophie motivou mais de 7.000 pessoas a assinarem uma petição ao primeiro-ministro pedindo que casos em que alguém se torna alvo por seu estilo de vida ou pertencimento a uma subcultura sejam incluídos entre as situações consideradas como motivadas por intolerância. O problema é que a rejeição tende a gerar ainda mais rejeição. Pessoas que sofrem preconceito frequentemente começam a esperar o pior de todo mundo. A chamada Lei Sophie não vai mudar tudo de uma vez, mas pode ser o primeiro passo para proteger quem tem coragem de ser diferente. No canal M, essa pauta foi abordada pela jornalista Georgia Calvin Smith. Também foi criada uma organização beneficente, a Fundação Sophie Lancaster. Sua missão é combater a discriminação contra pessoas de culturas alternativas e ajudar a sociedade a se tornar mais inclusiva. A fundação atua para eliminar barreiras que separam as pessoas. Ela se posiciona contra o julgamento, o preconceito e a hostilidade. Essa é a lembrança de Sophie, uma jovem inteligente, sensível e generosa que só queria viver de forma autêntica.